Brasil no Ponto TV, Brasil no Ponto, O Brasil é Nosso, Mito do Brasil, falando isso, por quê? Essa live de sexta-feira ela será distribuída no final de semana para esses canais, tá vendo? Canais de parceiros que ajudam o nosso canal aqui a crescer cada vez mais. Lá eles fazem a distribuição para outros canais, para os grupos de WhatsApp lá deles e então por isso que esse canal aqui, a gente distribui esse vídeo, dá gratuitamente esse vídeo para que ele distribua nas redes dele ao final de semana. Vou dar uma arrumadinha aqui aqui na câmera. Na câmera, ok? Então o que é que acontece? A importância que a gente faz tudo ao vivo. Então, gente, o que acontece? Final de semana, esse aqui é o vídeo, a live de sexta-feira, ela vai ser distribuída para os outros canais no final de semana. Nesses canais aí que eu falei para vocês, que eu citei para vocês. E o link está na descrição da live, lá você pode chegar até esses canais e se inscrever lá também. Entendendo? São canais igual o da gente, que são, tem essa coisa do YouTube, às vezes, bloquear os canais. Né? Já fala isso, a gente perdeu um canal aqui por falar, entendeu? Por falar. O YouTube, ele... Só que tem que o YouTube, ele, sinceramente, ele erra em alguns momentos. Quer dizer, ele erra. Por quê? Eu vejo o canal de amigo, que o canal dele não são nem monetizado, mas ele joga a propaganda dele lá no canal das pessoas, tá entendendo? Que é um erro, tá entendendo? Já que o canal não é monetizado, não tem que botar propaganda, tá entendendo? Por quê? Se o canal é monetizado, tudo bem, mas se o canal não é monetizado, o YouTube ele não teria direito de fazer isso aí. Ir lá e botar propaganda dele, porque estão em cima daquele vídeo da pessoa, eles estão ganhando dinheiro, tá entendendo? Em custa daquele vídeo, em cima daquele vídeo. Então não poderia ser dessa forma, mas já li a diretriz dele, diz que eles têm direito de fazer isso aí, se eles quiserem colocar, tudo bem. Sei que é muita dificuldade às vezes para a pessoa. No meu canal ele é monetizado automaticamente lá no Rumble, então automático, é monetizado. O dinheiro que cair lá, se está sendo um teste lá pra gente, não tem problema nenhum, mas aqui é bem complicado. Mas aqui a gente vamos seguir nossos diretrizes, tem um Pix aí, se a pessoa quiser ajudar o canal, será muito bem-vindo, tá vendo? Se não quiser que a gente fale, ninguém fala, como outras pessoas às vezes ajuda, aí não fala, diz assim, ó, não precisa falar que eu ajudei o canal, tá tudo certo. Precisamos de microfone, precisamos de câmera nova, precisamos às vezes de sair de um lugar e partir para outro, e movimentação, precisa de comer, precisa de tudo para ir para algum lugar, tá entendendo? Às vezes para fazer uma reportagem, fazer um vídeo, e precisa haver de pessoas para ajudar a gente. Aí por isso que a gente pede ajuda de todo mundo. Então, dê aquele like, compartilhe nossos vídeos. Temos live toda segunda, quarta, sexta-feira, a partir das 19 horas. Canal de direita que apoia Jair Messias Bolsonaro. Vem aí, Jair Messias Bolsonaro 2026, tá ok, gente? Vamos aguardar, o presidente tá chegando aí, tá vendo? E é muito importante pra gente, tá aqui. Dá muita coisa para falar aqui durante essa live aqui. Live de sexta-feira que é distribuída para outros canais. A gente replica esses outros canais no final de semana. Live distribuída para vários outros canais. Inscreva e compartilhe. Vamos lá. Vamos lá, muito boa noite. Agora são 19h37 no horário de Brasília. Começando mais um ao vivo no canal Brasil no Ponto News. Inicialmente, peço que curta, compartilhe e se porventura estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se no canal. Canal esse que coloca Deus. O bolsonarismo, tá aqui ó, o bolsonarismo. O bolsonarismo, o conservadorismo, pátria e liberdade em primeiro lugar. Também ative o sino de notificações para acompanhar antecipadamente conteúdos e vídeos exclusivos. Lembrando que temos transmissões ao vivo às segundas, quartas e sextas-feiras por volta das 19 horas no horário de Brasília, portanto marque na sua agenda. Toda segunda, quarta e sexta-feira estamos ao vivo aqui no canal Brasil no Ponto News.
E por mais que aqui haja oposição a trechos da Constituição, também lembro que no artigo 5º é garantido a liberdade de expressão. Dito isso, vamos aos temas desta live do dia 17 de março de 2023. Agora são 19h39 no horário de Brasília. Estamos ao vivo aqui no canal Brasil no Ponto News, né? E essa live, né? Essa transmissão ao vivo será retransmitida justamente em canais parceiros aqui ao nosso, né? Que são o Mito Brasil, né? Mito Brasil, o Brasil é Nosso, né? Entre outros, né? Então essa live aqui... Preço da Liberdade, tem vários outros canais. Então essa live aqui será retransmitida em outros canais no final de semana. Você que está vendo essa live reprisada, venha assistir com a gente ao vivo no canal Brasil no Ponto News, tá ok? Brasil no Ponto News. Estamos sempre ao vivo por volta das 19 horas, né? Entre 19 e 20 horas, né? Basicamente já fixou um horário ali, basicamente 19h30 é o horário ideal para que estejamos aqui presentes ao vivo, né, para levar a informação a vocês. Afinal de contas, não é todo mundo que faz o que a gente faz aqui, que é levar a informação. A diferença de nós para a imprensa é que a gente informa, né, diferente da imprensa que desinforma. Então, cabe a você escolher. Você quer ouvir a imprensa ou quer ouvir nós aqui? Vai de cada um, né? Eu sou a favor da liberdade, né? Mas, enfim, eu já fiz a introdução aqui, né? Já pedi seu like, né? Enfim, sejam todos muito bem-vindos, tá ok? Enfim, a gente vai passar aqui pelos temas. Em seguida a gente tem inclusive algumas informações finais. Então é importante você ficar, né? Ficar até o fim dessa live. Afinal de contas, a gente leva, né? A gente sempre procura trazer o melhor a vocês, né? Enfim, a gente vai passar pelos temas aqui, vamos lá. No primeiro tema, a gente vai falar sobre as joias, né? Vamos falar sobre um assunto polêmico aqui, né? Que acaba dividindo opiniões. Eu entendo assim que, enfim, a gente já vai comentar sobre isso, né? Mas o primeiro tema será sobre as joias, tá ok? Em seguida, a gente vai falar sobre o Bismarck, que acabou sendo detido lá no Paraguai. Isso foi um absurdo que aconteceu no dia de hoje, né? Inclusive a gente acabou priorizando essa notícia de última hora aqui, então é importante que você fique até o final, porque essa live promete. A gente vai falar sobre esse assunto aqui também, né? Acrescentamos essa matéria do Bismarck. Muita gente está evitando esse assunto, mas a gente vai falar aqui porque a gente não foge da raia. Aqui a gente fala com coragem, com firmeza, fazemos uma oposição responsável, né? A gente vai de encontro ao que o presidente Bolsonaro sempre falou, né? Sempre falou ali, principalmente no final de 2022. Então é importante que você deixe seu like, compartilhe. Se porventura estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se no canal. Por fim, a gente vai falar sobre o dia 8 de janeiro. Eu falei, a gente não vai fugir da raia aqui. A gente vai falar sobre os assuntos polêmicos, que estão sendo muito comentados na política brasileira. Então é importante que você fique até o final, tá ok? Eu já falei aqui sobre todos os assuntos, né, que a gente vai falar, né, que a gente vai comentar nessa live. Enfim, vamos direto ao primeiro tema desta live, tá ok? Defesa de Bolsonaro pede acesso a inquérito das joias. Vai vendo, Brasil, vamos lá.
Vamos aqui ao conteúdo dessa matéria. A equipe de defesa do presidente Jair Bolsonaro voltou a pedir à PF acesso ao inquérito das joias. Durante a semana, na quarta-feira, a tal instituição, né, por assim dizer, já havia negado o acesso ao material. Os advogados de Bolsonaro entendem, na verdade, que ele tem sido tratado como investigado. A equipe de defesa, liderada pelo advogado Paulo Cunha Bueno, relembrou uma declaração do ministro da Justiça, Flávio Dino, para justificar o novo pedido. Durante uma entrevista nessa semana, eu não vou falar sobre esse trecho aqui, tá ok, pessoal? Não vou falar, porque aqui já fala sobre a declaração do comunista lá, porque não vale a pena a gente replicar aqui, né? Enfim, vou verificar aqui se tem algum detalhe a mais para a gente acrescentar, né? Aparentemente não, mas basicamente aqui a defesa do presidente Jair Bolsonaro pediu acesso ao inquérito das joias, pessoal. Então, é importante que você esteja, né, que vocês estejam atualizados do que está acontecendo na política brasileira. Afinal de contas, a gente traz assuntos aqui que muita gente não traz, tá ok? Muita gente deixa de falar sobre esses assuntos que são cruciais. São cruciais. Então é importante cada like, cada presença. Sejam todos muito bem-vindos, tá ok? Essa matéria que é matéria única desse tema, tá lá na revista Oeste, tá ok? Enfim, pode mostrar a matéria e em seguida traremos as nossas opiniões iniciais. Vamos lá. A matéria está aqui, gente, revista Oeste, lá com o professor Augusto Nunes, Fiuza, Ana Paula, todo mundo. A matéria está aqui. Ok, gente? Vamos lá. O que é que eu tenho para falar sobre isso aí? Todo o inquérito ali do STF é complicado porque nem os advogados que pedem ali o direito ter o direito de ler o inquérito, saber quem eu vou defender. Como é que tá resolvendo o negócio? O problema é, eles fizeram agora uns inquéritos sem fita, entendendo? Que a pessoa não tem direito, não sabe por que está sendo preso. Agora eu te pergunto o seguinte, o presidente da República faz um cálculo com as pessoas que estão presas lá naquele papu, lá não sei de onde, lá em Brasília, que não tem acesso a nada, tá vendo? É muito triste nós termos a nossa justiça, essa insegurança jurídica que nós temos no nosso país. É muito triste porque o nosso país não merece esse tipo de justiça, tá vendo? Merece uma justiça séria e que possa combater o que deve ser combatido. Criminalidade, a bandidagem, coisa que não presta no nosso país. Mas é o contrário, às vezes é o contrário, né? Você vê, o Daniel Silveira está preso. Nós temos pessoas... Está preso, tá? Está preso, Daniel Silveira. Nós temos pessoas lá em Brasília que entraram numa emboscada, que o Exército tem culpa nisso aí. Porque mandaram eles entrar num ônibus, que eles iam vir embora para sua casa, e eles foram parar na Polícia Federal. E agora tem um herói, né? Super-herói, que no dia 8, no dia da mulher, acho que foi, que resolveu soltar só mulheres. Entendendo? É um herói, é um herói, entre aspas, é um herói, você sabe de que eu estou falando. Não vou falar que não vale a pena. Eu só tenho uma coisa a dizer para vocês aqui, nesse exato momento aqui. Eu tive hoje, pensando agora aqui, até me arrepio quando penso nisso, mas o ministro, um dos ministros do STF, ele terá, esse ano, será o último ano dele, tá? Será o último ano dele. Ele partirá. E tenho certeza que Deus está lá de braços abertos para abraçar. Um deles partirá. Mas por morte natural. Tá vendo? Então, partirá. Isso está na cabeça aqui, não partirá. Nós estamos em 2023, partirá. Tá? E será muito bem recebido por Jesus de Nazaré. Lá ele terá julgado pelos atos dele aqui na terra. Tá? Ou ele ou ela. Ok? Então, gente, peço aqui um pouco de atenção para esse inquérito da joia do presidente Bolsonaro. Vamos lá. O que é que acontece? Ele está pedindo, é um direito dele, é um direito de todo cidadão,
pedindo o direito de ter acesso aos inquéritos. E o que acontece? Eles têm o negócio de não fornecer esses inquéritos para as pessoas. E eu acho que é um direito dele, do presidente da República. Na verdade, eles querem fazer, não ter nada contra o Bolsonaro, não ter nada. O Bolsonaro é um cara tranquilo, uma pessoa tranquila, um presidente que só fez coisas maravilhosas para o nosso país. Agora, se o presidente Bolsonaro ele tem que devolver já falou que vai devolver o que está em posse dele. Está dizendo que ele vai devolver, mas o Lula e a Dilma têm que devolver o deles, tá? Porque além de presentes que vai para o acervo nacional, eles têm presentes pessoais, então tem que devolver. Tanto que ele não tem várias coisas, tem relógio, tem negócio de uma espada, tem negócio de quadro, tem coisa lá que os árabes já deram para eles. Entendeu? Então tá na hora de a gente largar de hipocrisia e achar que só o Bolsonaro que ficou com... que uma coisa é pessoal dele. Ele está devolvendo. Está devolvendo. Até as armas que ele tem, que é dele, ele entregou para o exército guardar. Para você ver como é que é as coisas. Mas eles resolveram achar que o Bolsonaro... Bolsonaro nem teve acesso, nem recebeu a joia. Nem recebeu as joias. Entendendo? Agora, o que é que vai acontecer? O Lula vai ter que devolver a deles. Dele também. Entendendo? Enquanto isso, o Bolsonaro anda com relógio comprado na feira e o Lula anda com um relógio de 80 mil reais no braço. Tá vendo? Enquanto isso, o Vravildino vai lá na favela da Maré, na Maré, tá vendo? Sem nenhuma segurança, sem nada. Entendendo? Sem nada. Ali tem muita gente boa ali pra caramba, mas você sabe como é que funciona lá no Rio de Janeiro, né? As coisas, né? Então, não é fácil, entendendo? Um cara que é da segurança, entrou lá de peito aberto, sem mais nem menos, você sabe o que acontece. Isso aqui é um ponto que eu quero falar para você aqui, entendendo? É uma vergonha o que o Lula fala da polícia, entendendo? É uma vergonha o que ele fala dos caras que estão presos, isso que lá na prisão só tem inocente. É a vergonha ter esse não me representa e não me representará nunca na minha vida. Até eu morrer, não vai me representar nunca. O que me representa é pátria, família e liberdade. E isso tem o presidente Bolsonaro. Por isso, nós estamos juntos aqui fazendo live. Às vezes já perdemos até o canal por causa desse negócio. Entendeu? Porque o YouTube resolveu seguir a lei, não deles, a lei do Moraes. Entendeu? É mais ou menos isso. Então, é isso que eles fazem. Outra coisa que eu queria falar aqui. Lula, olha, vê o que está... Vou falar aqui rapidinho um negócio sério, gente. Olha o que está acontecendo lá no Rio Grande do Norte, né? Com a Fátima Bezerra lá, que é petista, doente, do governo Lula. Entendeu? Vê o que está acontecendo lá. Tá um risco de o exército ir para lá. Porque já foi a Força Nacional, a Polícia Federal, todo mundo para lá, não resolve nada. Hoje teve mais desordem lá. Tem mais desordem. E quem sofre é a população. Entendeu? Mas esse é o governo Lula. É o governo da Fátima Bezerra que apoia o Lula. Tá entendendo? O pessoal do Ceará, policial do Ceará já viajaram para lá para ajudar também na segurança lá. Quer dizer, esse é o governo Lula. Agora eu te pergunto o seguinte: se fosse outro estado governado por direita, e se ele não já tinha mandado intervir lá, está na hora de fazer o seguinte: abre uma intervenção no estado do Rio Grande do Norte, lá onde está havendo essa desordem lá. Está na hora, né, Lula? Acorda, né, Lula? Ou não? Vai acordar ou vai ficar dormindo? Já está na hora, né? 80 anos de idade, já tá coroinha, tá igual eu também. Tamo junto aí. Parada é dura, mas eu sou de direita, tá? A pessoa aprende isso. O que eu quero comer aqui, eu não quero comer picanha. Porque não existe picanha. O Guilherme Boulos vai lá e mente para a população. Picanha a R$36, aquilo ali é colchão duro.
Ele falou que aquilo é picanha e todo mundo abraçou aquilo como se fosse picanha. É mentira, cara. Eu trabalho no comércio, eu vejo todo dia isso. Eu vou lá no mercado, eu vou no mercado, eu vou no mercado fazer compra. Eu vejo lá a picanha de 1 quilo, 1 quilinho de picanha. Picanha é R$ 80, é R$ 99, é R$ 100. Entendendo? Agora, coxão duro, como diz o Fabinato, ele fica entre a picanha e o colchão. Então fica aquela parte, não é carne nobre, coisa nenhuma. Vendo? Gente, é uma mentira o Guilherme Boulos vir pra cá, pra televisão, mentir sobre caixa d'água. Aquilo ali, minha avó já falava há muito tempo. Aquilo ali, entendendo? Que cisterna você aparando na água de chuva, depois você pode usar em horta, em algumas outras coisas. Gente, acordam pra vida. Param de votar nesses caras, e ele foi eleito como vereador, deputado lá de São Paulo. Esse cara não merece, esse cara nunca meteu um prego em nada, porque ele é filho de médico, é filho de gente que tem muito dinheiro. Ele faz isso para infernizar a vida das pessoas, entendendo? Esse deputado de meia tigela e pé rapado chamado Guilherme Boulos, entendendo? Ele é do MST que vai ter uma CPI. Eu mudei de assunto, terminei mudando aqui da pauta aqui, mas tudo bem, porque a gente vai falando, envolvendo tanta coisa. Mas o inquérito da joia, precisa saber. O presidente está voltando, falou que vai voltar dia 29 agora, do final do mês, é importante, tá entendendo? Tá chegando também o aniversário do Felipe, do presidente, fazendo aniversário junto, depois da manhã praticamente, hoje é 17, né? Fazendo aniversário todo mundo junto, Ayrton Senna, querido Ayrton Senna aí, que era, se fosse hoje a história, tá apoiando o Bolsonaro, com certeza, só não tenho dúvida. Tá de lá do céu apoiando o presidente Bolsonaro. Então, a importância que tem, gente, ter direito a saber por que eu estou sendo processado. Entendendo? Agora, nós temos um judiciário que dá uma insegurança enorme às empresas que querem investir no nosso país. Enorme. Não é à toa que no mês agora que passou em fevereiro, nós tivemos uma perda de 400 e pouco mil empregos, perda de emprego. Quer dizer, o que o Lula está fazendo? O que o Haddad está fazendo ali dentro? Meu amigo, nós vamos, sabe para onde a gente vai? Preste atenção aí. Se nós não temos o Campos Neto lá, do ministro do negócio, que aumenta o juro, ele aumenta o juro para valorizar. A gente não é. Ele aumenta o juro para valorizar, para segurar a moeda. Porque se ele baixar o juro, como. Meu amigo, você vai perder mais emprego. Você vai perder mais emprego. Vê o preço do arroz, quanto é que está no mercado. Não baixa. O arroz não baixa de 25, 30 reais 5 quilos. Tá entendendo? Não abaixa. Outras mercadorias não abaixa. A carne está cara. Está um pouquinho mais barato agora, um pouquinho só. Uma diferença de R$ 1 ali. Porque a China não estava comprando, mas a China já voltou a comprar. Tá entendendo? Então, é aquele negócio que eu falo para vocês. Nós temos um governo aí que não faz nada, fica de braço cruzado o tempo todo. Ele só fala do Bolsonaro, 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 Bolsonaro. Entendendo? Vai perder a eleição. Entendendo? Vai perder a eleição. Num tempo não tão distante. Eu não vou ver, nossos netos vão ver. Entendendo? A história dos 60 milhões. Tá? Eu não vou ver. Mas as novas pessoas que vão vir pela frente vão saber da história dos 60 milhões. Entendendo? Então, eu só quero dizer o seguinte. O Bolsonaro continua insistindo, os advogados continuam insistindo aí para que tenha acesso ao inquérito. Para saber por que está sendo só por quê, até para ter uma defesa. Entendeu? E outra coisa que eu vou falar para vocês, diga não àquele Zanini que eles querem botar no STF de qualquer jeito. Já estou até negociando lá para botar ele lá. Entendeu? Só que o Senado tem que ter vergonha na cara e fazer uma sabatina e saber que na verdade, esse Zanin é parente do próprio Lula. Já descobriram isso. Entendeu? Ele é parente lá de um primo, do legítimo, não sei de quem, termina chegando lá no Lula. Entendeu? E aí tu vê o Gilmar Mendes chorando, dizendo que o doutor Zanin é um dos melhores. Ô Gilmar Mendes, pelo amor de Deus, Gilmar Mendes, aquele que tem aquelas escolas lá
Lá na, lá, como é que diz? Tem as escolas dele lá no outro lado do mundo, lá. Entendeu? Lá no. Como é que é? Como é o nome lá do lugar que tem? Tem umas escolas dele lá. Lá na Europa, tá entendendo? Portugal, lá em Portugal. Entendeu? Tem várias escolas dele lá. Por isso que ele só vive em Portugal. Porque a grana lá, uma tranquila, é recebida em euro, em dólar, né, Gilmar? É muito bom, né? Mas só vou te reforçar aqui pra vocês. A gente não passa muito tempo nessa terra. Só que a gente tem que fazer o melhor, agradar, fazer o melhor, orar, glorificar a palavra de Deus, porque esse é o maior. Porque sem ele, meu amigo, não tem nada não. Não adianta você ganhar milhões de dólares, do pó viemos, do pó voltaremos. Não adianta não, não tem por onde correr. Não tem por onde correr. Se você fosse ficar eterno, tudo bem, mas você não é eterno só Deus. Então, aqui é um canal que apoia Jair Messias Bolsonaro. Aqui nós não fugimos da reta. Da reta não estou falando da reta não. Falando da raia não, porque o pessoal lá da Lei Rouanet estão achando graça, estão sorrindo. Por quê? Por que eles estão sorrindo? Eles estão sorrindo porque voltou a farra da Lei Rouanet, tá entendendo? Voltou a farra. Todo mundo querendo a boquinha, né? Enquanto isso, as pessoas morrem de fome. Lá em São Paulo, o pessoal não tem casa. Então, ele não faz nada para tirar as pessoas dessas situações, tá entendendo? Que pelo governo dele, que já teve oito vezes, mais 6 anos da Dilma, o Bolsonaro fez, nesses 4 anos que ficou aí, ele fez muito mais do que os dois, tá entendendo? E eu ainda digo uma coisa, se colocar os dois numa sala de aula com o Bolsonaro perder, ele não tá, ganha, mesmo que ele ganhe. Ele falou que para ele perder, se ele perder, ele não está preparado para ser presidente da República. E foi um ótimo presidente, é um ótimo presidente. Um cara muito sensacional. Economia na boa, tinha emprego aí para as pessoas, mas agora veio só a pessoa perdendo emprego e empresa fechando. Que se diga loja americana, a BR, teve várias empresas aí. Burger King, tem uma turma aí que vive aí por um fio para abrir falência, tá entendendo? Mas mais forte de tudo é elas e os outros, as pessoas que vendem para a loja americana, né? Porque vão receber como? Tá entendendo? Fácil não. Então, gente, parabéns ao presidente Bolsonaro, que chamou a justiça e tem que colocar a justiça no lugar dela. Ela tem que fornecer os autos do processo para saber que estou sendo processado por quê. Se inscreva, compartilhe, dê aquele like, é muito importante. O seu compartilhamento, live nesse canal, toda segunda, quarta e sexta-feira, a partir das 19 horas. A live de hoje será distribuída para outros canais para que passe no final de semana. Tá ok, gente? Se inscreva, compartilhe. Exatamente, né? Primeiramente dizer que Bolsonaro é um político honesto, diferentemente do Larápio, que é um ladrão. Ponto final. Afinal, Bolsonaro passou quase 30 anos no Congresso Nacional e nunca teve em seu nome envolvimento com problema de corrupção, né? Nesse caso das joias, não é diferente, tá ok? Não é diferente. Qual foi o crime que Bolsonaro fez nessa questão, né? Eu tô lançando essa pergunta a vocês, né? Tirem suas próprias conclusões. O que ele fez de errado, né? Você vê o tempo todo a esquerda querendo transformar o certo em errado e o errado em certo, né? Foi absurda a prisão do Daniel Silveira. Não foi? Foi. Isso sem dúvida, né? Prisão sem motivo nenhum, né? Mas o que eu quero destacar aqui é que o Cabral tá solto. O Cabral tá solto ao mesmo tempo, né? Ao mesmo passo que o Daniel Silveira tá preso. Não faz sentido nenhum isso para mim, né? Tem também o caso do Índio, no qual se encontra preso até o presente momento. Além disso, tem os patriotas presos injustamente. Muita gente foge desse assunto, até mesmo canais de direita. Não querem mais falar, não tocam nesse assunto, né? Mas a gente tem que falar a verdade aqui. Afinal, quem cala consente, gente.
A gente não pode, a gente não pode se calar diante do que está acontecendo. Pô, gente, a gente não pode fugir da raia. A gente não pode fugir da luta. A luta ela foi feita para ser combatida, né? Foi feita para ser batalhada, né? Ser de direita sempre foi difícil no Brasil, ainda mais agora com esse desgoverno, que é ilegítimo, né? Mas a gente não pode fugir da raia. A gente tem que lutar, né? Tem que combater o bom combate. Ponto final, né? Eu sempre preguei isso aqui, sempre preguei, né? Até onde eu sei, vamos lá, até onde eu sei, se tratava de um presente, né? De um presente que já havia sido entregue ao acervo da Presidência da República, né? De novo, qual foi o crime que Bolsonaro cometeu? Qual foi a ilegalidade? Não faz sentido nenhum essa narrativa criada pela imprensa, criada pela esquerda. Porque, gente, se vocês não perceberam ainda, a maioria, 99% dessa imprensa daqui do Brasil tem viés. Folha, Estadão, UOL, Terra, até mesmo você vê ali um viés no site do MSN. Quer dizer, é um absurdo, né? Eu até tenho falta, né, daquela época do Messenger, né? Nos anos 2000 ali, né? O Messenger ficou até 2011, se eu não me engano, né? Aquela época foi muito bacana, né? Diga-se de passagem, né? Não só a época do MSN, né? Mas a época do Orkut também, né? Diga-se de passagem, né? Mas, enfim, qual foi o crime que Bolsonaro cometeu? Né? Sinceramente, mais uma falsa narrativa que foi rapidamente, né, desmitificada, né? Afinal de contas, não há o que desabone o presidente Bolsonaro, ponto final, né? Ponto final, né? Ele defende os valores cristãos, né? E, consequentemente, verdades, né? Afinal, está lá em João 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esse versículo, através desse versículo que Bolsonaro muito citou em campanha eleitoral, que ele foi eleito em 2018, né? E você vê, né? Você vê pela imprensa que ela não fala sobre religião, né? E é essa mesma imprensa, né, que faz ali o STF, que faz ali o TSE, né, que faz ali a mente desses comunistas, né? Essa mentalidade comunista, né? Querer desinformar, querer criar fake news. Por mais que eles dizem, né, combater as fake news, são eles que fazem, porque é o contrário que é o correto, né? Eles querem inverter os valores o tempo todo, né? O Brasil não é para amadores. O que temos aqui é militância, não justiça, né? Mesma coisa que a gente se refere à justiça, que pode transferir para o jornalismo. 99% dessa imprensa daqui do Brasil não presta, pessoal. Se vocês ainda acreditam na imprensa, há algo de errado com vocês, sinceramente, né? Veja o viés da Globo, o tempo todo passando pano para o Lula, né? Em detrimento do presidente Bolsonaro, ao qual eles criticam o tempo todo, né? Ou seja, cabe a vocês escolherem. Vocês querem estar do lado da imprensa ou querem estar do lado dos patriotas? Tem gente que foi presa, que sequer estava lá na invasão do dia 8, o que é um absurdo, gente. Um absurdo, né? Eu costumo dizer que tão importante quanto a imagem em si do presidente Bolsonaro é toda a agenda que ele defende, a agenda do conservadorismo. Afinal de contas, não existe liberdade sem o quê? Sem moralidade. Eu vou ainda mais além. Tem gente que fala, não existe liberdade sem democracia. Eu concordo.
Mas não existe liberdade sem moralidade. Sem moralidade, ponto final. O que se desvia, né, de liberdade, né, a liberdade sem moralidade não é liberdade, é libertinagem, é o que a esquerda defende. É o que essa revolução, revolução cultural, né, quer o tempo todo, né, distorcer os valores morais, os valores cristãos. A gente está aqui para defender a verdade acima de tudo. E foi com verdades que Bolsonaro se elegeu. E é com verdade que a gente combate a esquerda. Afinal de contas, quando o Lula não está desviando dinheiro, ele está mentindo o tempo todo. Afinal de contas, o Lula, ele vive no eterno 1º de abril, perceberam? Ele vive no eterno mundo da imaginação. Vai vendo, Brasil. Vai vendo, Brasil. Quando o Lula não está mentindo, não está desviando dinheiro, ele está sendo hipócrita, pessoal. Afinal de contas, não existe esquerda sem hipocrisia, né? É aquilo, né? A esquerda defende a ideologia que nunca funcionou em país nenhum, né? Será que é no Brasil que vai funcionar o comunismo, o socialismo, ao qual o PT tanto defende? Com certeza não, com certeza nunca. Veja os exemplos, compare o Brasil com a Venezuela, compare o Brasil com esses países socialistas. Não precisa ir também nesses países, Venezuela, Cuba, Nicarágua, você pode ir na França. Tá tendo protesto contra o Macron lá, vocês não perceberam isso ainda? A esquerda, aliás, a esquerda ali, né? A esquerda tá em choque. Tá em choque lá na França porque tá tendo protestos na rua na Europa, né? É a direita protestando contra o Macron, né? Que tá muito mais preocupado com a Amazônia do que com o seu próprio país. Uma vergonha. É a mesma coisa o Leonardo DiCaprio. Ele está muito mais preocupado com a Amazônia, que nunca pegou fogo durante o governo do presidente Bolsonaro, do que com o seu próprio país. Ou seja, um absurdo, isso é inadmissível, né? Mas o que esperar dessa esquerda turpe? É isso, falsas narrativas. Eles vão lá, copiam imagens antigas da Amazônia que nunca pegou fogo, né, durante a época do presidente Bolsonaro, e joga essa narrativa, essa falsa narrativa contra o presidente, sendo que não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum, convenhamos, né? Convenhamos, né? Eu falei aqui da agenda do conservadorismo que o presidente tanto defende, né? Acredito que o Bolsonaro é o maior líder conservador do mundo atualmente, né? Desafio qualquer um. Me mostrem um líder que seja tão popular, né, no mundo inteiro, né, que seja tão popular quanto o Bolsonaro, né? Que reúne as motociatas que o Bolsonaro reuniu de 2018 até 2022. E eu não conheço nenhum político que tenha o perfil do presidente Bolsonaro no mundo inteiro. Eu costumo até dizer o seguinte, né, que o Bolsonaro, né, o Bolsonaro que, aliás, não é que é o Bolsonaro que seja o Trump brasileiro, né? É o Trump que é o Bolsonaro norte-americano, é o contrário que é o certo, pessoal. É o contrário que é o certo, né? Então, o presidente Bolsonaro é o maior líder conservador do mundo atualmente, ponto final. Além disso, foi o melhor presidente que o Brasil já teve desde o início da República. Isso aqui, e essas duas afirmações que eu acabei de dizer aqui, são irrefutáveis, tá ok? São irrefutáveis, né? Alguns dizem que ele não deveria ter saído do Brasil, mas essa viagem dele aos Estados Unidos foi necessária, afinal, ele não tinha outra escolha diante das circunstâncias atuais do Brasil. Além disso,
Bolsonaro precisava descansar. Afinal, não é fácil governar um país multicontinental igual ao nosso. Multicontinental, né? Por muito tempo, o Bolsonaro sempre fez questão de que era muito mais fácil para ele estar do outro lado, né? Mas ele fez muito mais questão de estar do lado certo, né? Ser de direita sempre foi muito difícil no Brasil, né? Mas defender toda a liberdade individual não tem preço. Afinal de contas, tem um ditado, né? Tem uma frase, né, famosa, né? O preço da liberdade é a eterna vigilância. Ponto final. Né? Essa frase, para mim, é irrefutável. Né? O governo do presidente Bolsonaro foi exemplar. Né? Eu posso citar aqui diversas ações, né? Tanto quanto falava, o presidente agia, levou água para o Nordeste, criou o Pix, fez inúmeras obras em todo o Brasil. Fez privatização nos aeroportos. Inúmeras. Fez privatizações de estatais, né? Fez com que o Brasil fosse um dos países mais digitalizados do mundo. Isso. Né? Levando internet para todo mundo. Incentivou a criação de empregos, reduziu o Estado em gastanças, né? Reduziu o Estado em questão de ministérios. Hoje em dia, você vê 37 ministérios. Me aponte um país onde o Estado inchado tenha funcionado. Me cite um país. Eu desafio qualquer pessoa. Eu desafio a imprensa do Brasil. Vamos lá. Eu desafio a imprensa do Brasil. Me cite um país onde o Estado inchado tenha funcionado. Isso para mim é irrefutável, né? O comunismo nunca funcionou em país nenhum. Não será no Brasil que irá funcionar, né? Vai funcionar agora com esse desgoverno? Claro que não. É só você ver a queda dos empregos no Brasil, um aumento no preço dos alimentos, o aumento no preço da gasolina. Gente, o brasileiro já não suporta mais tanto desgoverno, tantos aumentos. Gente, o brasileiro já está farto. Eu vejo direto depoimentos de pessoas reclamando comigo. Ó, Felipe, tá tudo caro. Realmente, o preço ali, ó, do arroz, o preço do feijão, né, o preço da gasolina. Realmente tá insuportável viver diante dessa circunstância no Brasil, diante desse desgoverno do PT. Me cite um benefício do PT ao Brasil até o presente momento. Eu desafio qualquer um. Zero. Desafio qualquer um. Inclusive o FBI já está investigando corrupção na Petrobras. Enquanto aqui você vê o PT comprando a imprensa, o FBI vai lá e investiga a corrupção na Petrobras. Então, vai vendo, Brasil. Só não vê quem não quer o que está acontecendo no Brasil atualmente. Eu já falei. Esse caso das joias é só mais uma falsa narrativa para encobrir o desgoverno do PT. Ponto final. Isso. Ponto final, né? Isso para mim é irrefutável. Afinal de contas, eles querem jogar tudo quanto é tipo de narrativa, falsa narrativa contra o presidente Bolsonaro para dizer que ele seria o culpado do que o desgoverno atual tem feito no Brasil. Ou seja, isso é uma vergonha, pessoal. Será que vocês não percebem isso? Cadê os 60 milhões? Cadê os 60 milhões? Eu já sei, pessoal, vocês vão me dizer: o processo eleitoral do Brasil é um dos mais atrasados do mundo. Isso para mim é irrefutável. Cadê os 60 milhões? De novo pergunto. Isso. Cadê os 60 milhões? Esse caso das joias, de novo, pessoal, de novo, né? Quanto a esse assunto das joias,
Não há qualquer ilegalidade por parte do presidente nesse sentido. Ponto final. Toda e qualquer narrativa criada contra o presidente Bolsonaro, toda e qualquer falsa narrativa, é rapidamente desmitificada. Isso. Agora, eu quero ver o desgoverno do PT me explicar os aumentos na gasolina, os aumentos nos preços das frutas, o aumento no preço do arroz, enfim, esses aumentos, o que o desgoverno do PT tem a dizer? Eles vão querer terceirizar essa responsabilidade, o que é um absurdo. O que é um absurdo. Eu entendo que esse desgoverno já mereça um impeachment para ontem. Para ontem. Né? Afinal de contas, o Lula sequer deveria ser candidato. Afinal de contas, se tivesse uma justiça competente no Brasil, se tivesse uma justiça competente no Brasil, a candidatura do Lula, juntamente ali com o Alckmin, sequer existiria, porque ambos são ladrões, são corruptos. Ponto final, não são políticos. Não são políticos. Bolsonaro que é um político, porque de fato está preocupado com o Brasil. Quero ver o Lula ouvir os cidadãos brasileiros, porque ele não faz. Isso ele não faz. Mas desgovernar o Brasil, com certeza faz. Além disso, mente demais. Mente demais. Quando não está mentindo, está sendo hipócrita. Afinal de contas, não existe esquerda sem hipocrisia, né? Mas, enfim, quero parabenizar aqui a defesa do presidente Bolsonaro quanto a essa questão envolvendo as joias. Afinal de contas, é o mínimo que a defesa do presidente Bolsonaro merece, o acesso às provas. O que a PF, juntamente com o STF, tem feito, sinceramente, é o que eles já faziam nessas prisões por prenderem, né? Cadê que a justiça concede ao Daniel Silveira acesso, né? O advogado do Daniel Silveira, no caso, acesso aos processos referentes ao nome dele. Mesma coisa a questão dos patriotas injustiçados que estão sendo presos. Enfim, eu entendo que não temos justiça no Brasil. Haja vista que as referências aqui são STF, TSE, MPF, OAB, etc, etc, etc. O que temos aqui é militância, não justiça. Ponto final. Ponto final. Afinal de contas, o próprio Lula foi solto através de um amigo dele lá do STF, que é ex-advogado do MST, o que é um absurdo, pessoal. Então quero parabenizar aqui a defesa do presidente Bolsonaro nessa questão das joias. A defesa pede o mínimo, né? O acesso ao inquérito das joias. Afinal de contas, o advogado precisa conseguir subterfúgios para poder trabalhar. Afinal de contas, ele é pago para isso. Então, é o mínimo que ele pede, né? O acesso ao processo das joias. Mas é aquilo que eu sempre falo aqui, né? A esquerda não respeita, aliás, o STF não respeita o presidente Bolsonaro. Vai respeitar quem? Não respeita as leis. Vai respeitar quem? Sinceramente, não temos justiça no Brasil. Em suma, é isso. Parabenizo a defesa do presidente Jair Bolsonaro. Ok, pessoal, então se inscreve e compartilhe. Lembrando que Lula e Alckmin são dois larápios, Vamos tá? lá. Tá ok? Vamos. Se inscreva e compartilhe, dê aquele like. Essa live será
transmitida, será retransmitida em outros canais no final de semana. Inscreva e Exatamente. Tem duas pessoas participando aqui na nossa live, Mandar né? um abraço aí pro Mauro Tá aqui, Neves, tá? Vamos lá. Quero enviar aqui um salve para o Elias José da Silva. Elias José, um abraço aí, tamo junto, tá? Elias José da Silva. Vamos lá. E em seguida também tem um comentário aqui do Mauri Neves, Mauri né? Neves. Exatamente. Quero enviar aqui um salve para o Elias José e para o Mauri Neves. Tá né? sempre acompanhando a gente na nossa live aí. Exatamente. O Elias falou que o crime do presidente Bolsonaro é não roubar, né? Não deixou roubar e falou a verdade. É isso mesmo. Isso aí. Além disso, tem um comentário aqui do Mauri Neves. Oi, patriotas, boa noite, tudo bem? É muito triste ver a lavagem cerebral, né, que os corruptos fizeram em tantos brasileiros. Vai precisar muito tempo para reverter isso. Vamos lá. Verdade, é verdade. Vem aí, Bolsonaro 2026, tá? Vamos lá. Exatamente. Vamos aqui ao segundo tema desta live. Vamos lá, vamos falar sobre o caso Bismarck. O humorista do canal Hipócritas é preso no Paraguai. O humorista estava no país vizinho desde dezembro de 2022, após ordem ilegal de prisão do ministro do STF, né, que é o faraó lá, o careca, o Alexandre Moraes, né? Enfim, Pleno News, tá aqui a matéria. Enfim, pode mostrar a matéria e em seguida traremos as nossas opiniões. Gente. Matéria tá aqui, ó, Pleno News, vamos dar uma olhadinha aqui. Tá aqui, essa matéria que saiu hoje durante o dia, gente, tá aqui, ó. Tá? Lá do canal Hipócritas, ok? Tá. Teve outro também que saiu, também me mandaram prender, mas esse já ganhou asilo, né? Saiu a notícia, acabou de sair a notícia agora, que ele não pode ser preso, que ele ganhou asilo lá no Paraguai, o Oswaldo Estáquio, né? Ele não pode ser preso. Então, não vai ser preso, porque ele ganhou asilo lá. Mas o que é que acontece? O que eu vou falar sobre isso aqui? O canal Hipócrita, ele fez ali umas como é que diz? Ele é de humor. E os caras lá no STF não gostaram, tá vendo? Quando eles foram para ali dar entrevista lá com o índio, aquele negócio todo sobre aquele negócio do dia 8, né? Daquela manifestação que teve lá, que eu acho que foi maior. Ali foi uma das maiores covardias que eu achei, foi do Exército, tá entendendo? Dizer que as pessoas não iam ser presas e as pessoas terminaram sendo presas lá. Eu acho que o Exército tem uma participação muito grande, não é à toa que eles tinham uma vantagem muito grande das pessoas apoiando eles. Hoje, muita gente saiu lá e perderam muita credibilidade, entendeu? Perderam muita credibilidade, entendeu? No Exército, entendeu? Então, se estava lá, eles tinham que proteger aquelas pessoas. Se tivesse alguma pessoa que fez algo ilegal ali, errado, eles tinham que prender as pessoas que estavam ilegal. Só que hoje o Exército perdeu muita credibilidade, mas muita mesmo credibilidade. Entendeu? E esse daqui, eles tiveram que sair do país para não ser preso naquele momento. Porque existe uma coisa seguinte, o cara manda prender e não tem inquérito nenhum. Quer dizer, é uma vergonha a nossa justiça. Prende lá, eu quero mandar prender aquele cara, manda prender ele, não tem inquérito, não tem nada, acabou. É mais ou menos por aí. Tá entendendo? E hoje, e os vídeos estão saindo, tá? Mais tarde, amanhã, tem um vídeo, que eu não vou postar hoje, porque ainda tem que editar. Tem um vídeo do Marcelo Manhattan, que ele denuncia Alexandre de Moraes e a PF, tá? E o diretor da PF. O vídeo tá lá, eu não vou falar ainda aqui, porque a gente tem que falar as coisas com prova. Então, a prova tá com o vídeo, tá comigo. E o Marcelo postou hoje no canal dele, tá lá o vídeo, mas eu vou postar amanhã, que eu tenho que postar amanhã. Amanhã vocês verem esse vídeo aí, é um vídeo que denuncia o que eles fizeram entre a PF e o Alexandre de Moraes. O Felipe fala há muito tempo aqui que a PF está completamente fechada ali com o Alexandre de Moraes. Então, é vergonhoso ter uma polícia que a gente não confia mais. A Polícia Federal é uma coisa que a gente confiava. O Exército é uma coisa que a gente confiava. Quer dizer, eu continuo confiando na nossa justiça. Mas nós temos, sabe, tem coisa ali que não dá para você engolir. Como é que dão poderes para a pessoa chegar lá e te prende, você não tem inquérito, não sabe o que aconteceu, não sabe o cara, não sabe. Quer dizer,
Até hoje o presidente da República não tem acesso aos inquéritos. O Daniel Silveira não tem acesso aos inquéritos, o que foi que aconteceu. Não. Entendendo? Aqueles pessoal que estão presos lá em Brasília, ninguém sabe porque foram presos. Eu acho que ninguém está passando a mão em cima de quem fez baderna, quem quebrou alguma coisa, quem fez a coisa errada lá em Brasília. Mas tem que prender as pessoas certas. Não adianta a tiazinha do Zap, porque ela passou um Zap falando assim, ou fez um vídeo lá assim, e achar que ela tem que mandar prender ela. Entendeu? Absurdo o que fizeram ali. As pessoas que fizeram coisa errada têm que pagar. Agora eu sempre falo o seguinte, que patriota de verdade não faz coisas erradas, faz coisas maravilhosas para o nosso país, faz coisas para você, para sua família, tá vendo? O povo brasileiro resolveu, depois do presidente Bolsonaro falar só coisas que bate com 90% dos evangélicos, com 90% do povo cristão, meu amigo, é uma coisa maravilhosa. E o Bolsonaro está vindo aí de volta, tá? Está vindo aí para fazer uma oposição, como a gente faz aqui, inteligente, sem briga, sem estardalhaço, porque não adianta não. O PT, o Lula, o Haddad, aquela turma, aquela quadrinha que está ali dentro, basta você, deixa ele falar. Ele mesmo se quebra, não adianta você falar muita coisa não. Ele mesmo se quebra. Hoje o Lula falou que só tem os presos que estão presos, estão tudo inocentes, E com isso, lá no Rio Grande do Norte, está lá a Fátima Bezerra lá tendo o maior problema, para você chamar Força Nacional. Estão tentando até botar o exército para resolver o problema lá. A pessoa não tem transporte público lá, porque tocaram fogo em todos os ônibus, lá no Rio Grande do Norte. E é dirigida pelo PT, pela Fátima Bezerra, que lá é coleada do Lula, tá entendendo? É larápio igual o Lula. Tá entendendo? Então faz parte desse consórcio que resolveu achar que o povo é besta, tá entendendo? Achar que a população é boba, burra e não sabe votar. Na verdade, eu digo assim, nós somos errados. Nós erramos quando aquela história da picanha, a história de cervejinha, que o povo quer comida no prato, comida barata, não quer conversa fiada. Vê quanto é que está o preço do ovo. Eu digo que eu vou todo dia no mercado, eu sei como é que está o preço lá. Agora, por rico que tem muito dinheiro, não vai lá, ó, tá se lixando, exploda-se. Mas para mim que vou lá comprar, pesquisar preço, as coisas todas, vê quanto é que está o preço do ovo. Picanha nem se fala, mentira que eles inventaram aí, uma picanha de R$ 36,90. Aí foram pesquisar o vídeo lá, foram lá no açougue, da onde apareceu esse Guilherme Boulos falando sobre o petista comemorando. A carne que eles falaram é um tal de coxão duro. Isso ali tu botando para comer, tem que comer botando na panela de pressão, meu amigo. Tá na panela de pressão, não cozinha. Então, é uma vergonha. Nós temos um governo que está aí, continua mentindo. Ele mente descaradamente, tá dizendo? Ele mente muito, tá dizendo? Não tem plano de, até hoje não tem plano de governo nenhum. A gasolina, aumentaram a gasolina, aumentaram as coisas do supermercado, a carne está cara, o ovo está caro, o arroz está caro, está tudo caro. Bolsonaro, na época do Bolsonaro, vou dizer que 3 produtos aqui que estavam pelo preço bacana. O ovo, nós comprávamos ovo, a cartela contínua, tinha uma Kombi que passava aqui na rua aqui, ovo, 10 reais, 30 ovos por 10 reais, não passa mais, teve que mudar, tá entendendo? Hoje ela está vendendo outra coisa, tá entendendo? Mas, tu vai no mercadinho aqui, o arroz era R$14,99, R$13,99. Hoje é R$25 e não baixa. Eu vou em 3 supermercados aqui para me ver como é que está os preços entre um e outro. É a mesma coisa. Não muda. Tá vendo? Então o governo que não tem plano de governo nenhum e enganou a população. E tem a história dos 60 milhões. Mas 60 milhões eu não vou ver. Quem vai ver é meus netos lá para frente, tá dizendo? A história dos 60 milhões. Se inscreva, compartilhe, dê aquele like. Não esqueça que a picanha está custando um quilo, custa R$ 99,00, entre R$ 80 e R$ 99,00 o quilo da picanha. Pessoal, original, não picanha falsa, que ficar falando aí que colchão duro é picanha, tá entendendo?
para Guilherme Boulos de mentir, tá ok? Pessoal, para quem não conhece, esse Bismarck aqui, ele é humorista de um canal aqui do YouTube que já tem mais de 1 milhão de inscritos, né? Eles, diferentemente de outros canais aqui do YouTube, permaneceram com apoio ao presidente Bolsonaro até o fim, né? Até 2022, né? No final de 2022, ele acabou passando por essa determinação ilegal, né, por parte de um ministro lá do STF, né, que é o Moraes, né, que depois do discurso do Bismarck lá na Câmara dos Deputados exigindo, né, aquele discurso, apoio completamente, né, apoio irrestritamente, né, aquele discurso dele, no qual exige que os políticos ajam, né, ou reajam, né, no caso aqui, às arbitrariedades do STF, do judiciário, né, do judiciário. É por conta desse discurso que ele acabou sendo preso agora no Paraguai. O que foi um absurdo, convenhamos, pessoal. Qual foi o crime que ele cometeu? O crime de discursar, o crime o crime de falar, sinceramente, não faz sentido nenhum. Está lá na nossa Constituição. A própria nossa Constituição, né, prevê, por mais que tenha erros, pessoal. Eu sei que tem algumas pessoas que criticam a nossa Constituição, eu até concordo com elas, mas é o seguinte: na nossa própria Constituição é prevista a liberdade de expressão, além disso, a liberdade de culto, né? O que vimos na pandemia, fechando igreja, foi um absurdo, pessoal. Né? Se vocês não acham que aquilo foi um absurdo, sinceramente, não sei mais o que é absurdo para vocês, porque, sinceramente, fechar a igreja na tal pandemia, igreja não se fecha até mesmo em tempos de conflito, gente. Isso. Então a gente não pode compactuar até mesmo com um fechamento de praias, né? Eu entendo assim, eu não sou de frequentar muito praia, mas fechar praias não faz sentido nenhum. Cadê o estudo? Cadê o estudo para comprovar, né? Muitos falavam, né? Alguns falavam, né? Em ciência, silêncio, né? Bolsonaro falava liberdade, 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 né? E é por isso que ele ganhou o apoio irrestrito de muitos brasileiros, né? Cadê os 60 milhões? Né? Cadê os 60 milhões, né? Então eu considero, né, que essa prisão aqui do Bismarck foi absurda, né? Lembrando que, diferentemente, né, de outros YouTubers, ele acabou continuando, né, continuando com o seu apoio, né, ali ao presidente Bolsonaro até 2022, até o presente momento, na verdade, né, para ser honesto aqui, né, até o presente momento. Agora, por que ele está sendo preso? Gente, explica isso. A nossa justiça é uma vergonha, gente. É uma vergonha, entendo isso. É uma vergonha. Porque se tivéssemos uma justiça competente aqui no Brasil, o Lula sequer seria candidato. Ele foi solto através de um amigo dele lá do STF, que é ex-advogado do MST. Será que um sujeito desse tem capacidade de ser ministro do STF? Tirem suas próprias conclusões. Será que um ministro desse, que prende sem motivo nenhum, merece ser ministro do STF? Sinceramente, tirem suas próprias conclusões. Para mim não tem currículo nenhum, né? Eu acredito que até mesmo não é juiz, né? Não é juiz, né? De fato não é. Né? É um militante apenas que só serve a sua causa, só serve a sua agenda, que é a mesma agenda do PT, gente. Afinal de contas, esse ministro aqui do STF, né, que é o Moraes, aqui a gente não foge da raia, a gente tem que falar em quem cala consente, gente. A gente não pode fugir ao combate.
tem que combater o bom combate, né? Dizer a verdade, gente. Afinal de contas, é por conta disso que o presidente Bolsonaro acabou se elegendo. Né? Ponto final, ponto final. Agora, você vê, até mesmo o Bolsonaro está falando em inelegibilidade. Gente, qual é o sentido nisso? Qual é o sentido? Cadê a materialidade para quererem julgar o presidente, condenar o presidente? Cadê o motivo? Gente, não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Todos esses processos contra o Bolsonaro são inconstitucionais, são ilegais. Os que deveriam ser presos, vocês sabem quem? São esses ministros do STF. Ponto final, não esses patriotas que estão sendo presos injustamente, que sequer estiveram lá na invasão do dia 8. O Daniel Silveira também está preso sem motivo nenhum. Ele será lembrado aqui, ele não será esquecido. Muitos canais esqueceram do Daniel Silveira, a gente não vai esquecer dele aqui. Tá? Ou você só chamava ele quando precisava de entrevista. Então aqui não esquece, não. Não, aqui a gente não vai fugir da raia. Aqui a gente vai falar sobre assuntos polêmicos. Já falei isso. Já falei aqui. A gente vai falar sobre esses assuntos aqui. Afinal de contas, o tempo todo, né, você vê a imprensa querendo ignorar esse tipo de assunto aqui, esse tipo de tema aqui. Né? E você vê também alguns canais querendo também não falar. É porque a gente está nessa questão aqui, nesse dilema aqui no Brasil, na qual não temos justiça. Quais são as referências de justiça no Brasil? STF, TSE, MPF, OAB. Sinceramente, pessoal, sinceramente, se essas são as referências de justiça no Brasil, olha, realmente o Brasil está à beira da ruína, de fato, né? Porque de fato, resumidamente, a gente não tem subterfúgios legais para combater de fato esse judiciário que precisava ser freado. Só que o Senado não faz sua parte. Quem é o presidente do Senado? É o Pacheco. O que esperar do Pacheco? Nada. Ele mesmo respondeu aqui. Afinal de contas, o Pacheco tá assim, ó, com o Lula. E é o mesmo Pacheco que critica a polarização. Ou seja, a hipocrisia já começa aqui. O Pacheco tá fazendo agora o mesmo que ele fazia até o final de 2022, vamos dizer assim. Querendo travar a agenda de direita. Tudo que é de direita que chega nas mãos ali do Pacheco, ele trava. Então isso é uma vergonha, gente. Isso é uma vergonha porque o Pacheco, ele está devendo para a justiça. O Pacheco é capacho do STF. Isso é uma vergonha, gente. Isso é uma vergonha. Então deixa aqui meu repúdio tanto a essa justiça brasileira, que não é justiça, é militância, né? Tanto essa militância, né, de esquerda no judiciário, entre aspas, brasileiro, quanto ao Pacheco, né? Eu já até falei aqui, né? Deixo meu repúdio tanto ao Pacheco quanto ao STF. Mas é indignante, pessoal. É revoltante. É revoltante que a gente tenha que falar sobre prisões ilegais aqui. Porque a gente não queria estar falando sobre esse tipo de tema. Afinal de contas, a liberdade de expressão deveria ser irrestrita ao Brasil, no Brasil. Afinal de contas, lá nos Estados Unidos sequer se discute isso, mas... Enfim, realmente a gente está vivendo tempos difíceis no Brasil. Né? Não só nessa questão da liberdade de expressão em si, mas na questão do desgoverno do PT, que
faz o que quer, não quer teto de gasto, não quer apresentar plano de governo, aumenta tudo quanto é coisa. De fato, a gente está sobre um desgoverno no Brasil que é ilegítimo, pessoal. Eu sempre faço questão de enfatizar isso. Afinal de contas, qual é o compromisso do PT para com o Brasil? Me aponte um benefício do PT até agora ao Brasil. Eu desafio qualquer um, eu desafio a imprensa aqui. Me aponte um benefício do PT ao Brasil. Afinal de contas, o PT pode até comprar a imprensa aqui no Brasil, mas não compra o FBI, né? Que o FBI agora está investigando corrupção na Petrobras. Isso não é um caso antigo, tá ok? É um caso atual. Afinal de contas, se vocês acham que o PT não está fazendo corrupção, vocês estão sendo inocentes. Porque o PT trata-se de uma quadrilha. O PT nunca mudou. Vai mudar agora? O comunismo nunca funcionou, né? Vai funcionar agora? Por favor, né, pessoal? Por favor. Esse desgoverno do PT é ilegítimo, mas é revoltante essa prisão aqui do Bismarck. Já de antemão, eu repudio muito o que está acontecendo, tanto nessa questão do Bismarck, quanto na questão do Daniel Silveira, quanto na questão dos patriotas injustamente presos. Eu entendo que, assim, a liberdade de expressão é vital. A liberdade não tem preço. O próprio presidente Bolsonaro já dizia isso. Ele tem razão. Ele tem toda a razão, né? Mas além disso, né, nossa Constituição não está sendo respeitada novamente, né? Principalmente ali no artigo 5º, que prevê o direito não só à expressão, né, mas o direito ao culto e o direito de ir e vir, que são preceitos fundamentais da nossa civilização ocidental. Mas cadê que o STF respeita a nossa Constituição? Não respeita. Não respeita o presidente Bolsonaro, vão respeitar quem? Então, por favor, né? Por favor, o Brasil não é para amadores. Repudio aqui a prisão do Bismarck, entendo que é uma prisão inconstitucional, né? Enfim, já estavam o rastreando, né? Foi um absurdo o que aconteceu com ele, né? Enfim, eu não sei como é que tá a situação dele, se ele já pediu asilo, né? Se ele já pediu asilo, mas tempos difíceis no Brasil. O Brasil não é para amadores, né? O que temos aqui no Brasil não é justiça, é militância. Ponto final. Então, meus amigos, se inscreve no nosso canal e compartilhe, dê aquele like bacana lá, é muito importante. Pega o vídeo aqui, pega o link, manda para o seu grupo de WhatsApp, Facebook, ajude a esse canal aqui, que é o canal de direita, vamos que apoia aqui. O presidente Bolsonaro. Vamos okay, aqui ao último tema desta live, vamos falar sobre o dia 8 de janeiro, né? Sobre a CPMI e tal, né? Vamos falar sobre isso aqui, ó. O Eduardo Bolsonaro esteve no pânico hoje, né? E disse o seguinte, abre aspas, Bolsonaro não mandou ninguém para as ruas, fecha aspas. Disse o deputado sobre justamente o 8 de janeiro, né? Vamos aqui às palavras dele, né? Abre aspas, ele, Bolsonaro, não mandou ninguém para as ruas. Se ele fala vai para casa é porque ele tem uma liderança naquele pessoal. E vinculam o presidente em todo esse problema, né? É o que a esquerda mais quer, fecha aspas, afirmou o Eduardo Bolsonaro, tá ok, pessoal? E ele conclui aqui dizendo o seguinte, abre aspas, com o presidente nos Estados Unidos, você não tem como dizer que ele arquitetou ou organizou alguma coisa. Ele estava fora do país quando aconteceu tudo isso, né? Fecha aspas. Disse Eduardo Bolsonaro na entrevista ao Pânico hoje na Jovem Pan, né? Gazeta Brasil, a primeira matéria. Vamos seguindo aqui, ó. Gazeta Brasil, vamos lá. Diz governo Lula oferece cargos para parlamentares retirarem assinaturas da CPMI do 8 de janeiro, tá ok? Gazeta Brasil. Vamos seguindo aqui, ó. Sobre o 8 de janeiro, o PF faz nova operação com 32 prisões.
As determinações foram expedidas pelo STF, revista Oeste, ok? Enfim, é com essa matéria que a gente finaliza aqui esse último tema desta live. Vamos Enfim, lá. pode mostrar essas matérias aqui, Isso. desse tema. Em seguida, traremos as nossas opiniões finais. Ok, gente, tá aqui, ó. A primeira matéria tá aqui, ó. Não, a primeira matéria aqui, vamos lá. Primeira matéria aqui. Bolsonaro não mandou, diz o Eduardo aqui, Bolsonaro não mandou ninguém pra rua, certo? Então, tá vendo? Falou lá no Pânico. O governo Lula oferece cargos e 60 milhões para que retire as assinaturas, para não haver CPMI. Vamos lá, gente. Tem outra aqui, 8 de janeiro, PF faz mais apreensões aqui, entendeu? Sobre aquelas operações lá do STF, sobre prisões irregulares, tá vendo? Mas vamos lá. O que é que eu vou falar sobre isso aqui é o seguinte, eu vi a entrevista do Eduardo lá no Pânico, realmente ele falou, quer deixar ele inelegível, quer deixar o presidente inelegível, mas não tem condição de falar. Eu te pergunto o seguinte, vamos lá, se fosse inelegibilidade alguma coisa, o Lula não seria candidato a coisíssima nenhuma. Nem a síndico do prédio, nem a nada. Não seria nada. Entendeu? Mas o que aconteceu? O que aconteceu? Ele é de esquerda. O STF, todo mundo ali é esquerdista. Tá entendendo? O Geraldo Alckmin é de esquerda. É o Larápio, tá dizendo? Então, o que é que acontece? Aí ele arranjou... Tirado da tesoura, né? Isso, tirado da tesoura. Mas agora, o que é que acontece? Acontece que, vamos pedir umas explicações sobre o 8 de janeiro? Flávio Dino tem que explicar. Por que ele não mandou fechar lá tudo, e ele estava vendo tudo e não mandou tomar uma decisão. Já era ministro da Segurança. Mas para um cara que não fez nada naquele dia e vê aqui no Rio de Janeiro, um dos complexos mais perigosos, e fica por isso mesmo, tem que explicar essa situação lá. Tem que explicar. E vai ser explicado, já fizeram assinatura lá para ele explicar essa situação lá. Então, gente, o que é que a gente quer aqui? A gente quer honestidade, esse governo não tem. Olha o que ele está fazendo, ele está oferecendo cargos nas empresas estatais, que o STF já entrou na jogada, hein? O STF não está permitindo isso não, tá? Não quer permitir, eu vi uma matéria hoje aí. Mas, ninguém pode contar com isso, né? Está oferecendo cargos para deputados, senadores se retirarem negócio. Os 60 milhões não deu certo, porque o pessoal ficou muito na cara, e teve alguns, inclusive teve gente do PL que saiu, o Manhattan hoje de manhã já falou que estão refazendo a assinatura novamente, porque o Pacheco, por ser um Zé Ruela, não faz nada, ele resolveu pedir que refizesse, que o senador batesse o martelo. Tem alguns senadores que não se reelegeram, aquele negócio todo. Mas o que é que acontece? Acontece que, a partir do momento, já era para o Pacheco ter feito isso, tem outra CPI do MST, que é preciso saber, para saber quem é que financia esse pessoal. Entendeu? Quem é que financia? MST. Hoje eu me envergonhei. Hoje, a Benedita da Silva fazendo propaganda de lojinha de MST. Que é MST, rapaz? Tenha vergonha na cara, rapaz. Se a pessoa do 8 de janeiro estão preso, aquele pessoal do MST tem que estar preso ali, tem que explicar quem é que financia eles. Isso aqui só veio acontecer agora, mas tem que saber. Entendeu? Tem várias CPI ali, eu acho que pode fazer até 5 CPI ali dentro para resolver essa situação. Mas a melhor delas é saber o que de fato aconteceu dia 8 de janeiro de 2023, que já era o desgoverno Lula que estava lá. Flávio Dino tem que explicar isso aí. E tem que explicar por que você entrou entra em qualquer lugar sem escolta, sem ter uma escolta policial, sem ter negócio num lugar que não tem, que as pessoas morrem de graça. Entendeu? Então, mas de graça, assim, ali tem muita gente bacana, esse local aqui no Rio de Janeiro tem muita gente bacana, mas
para uma autoridade. Ele é ministro da segurança, E entra num local onde que ninguém entra. Aí, de repente, aí vem com choradeira. Não, vou mandar processar. Quem ficar aqui me questionando. Meu amigo, você está errado. Você está errado. Você deve explicação ao povo brasileiro, já que tu representa aquele desgoverno do Lula. Entendeu? É por isso que a nossa segurança está aí. É por isso que ele foi, segundo o Pavinato estava falando aí, que ele foi lá para receber um documento que eles estão pedindo ali para que a polícia não suba, não vá mais lá. Parece que foi isso que eu vi o Pavinato da Jovem Pan falando. Tá vendo? Então, é vergonhoso. Já tem o STF que é contra a polícia, que a polícia não pode fazer as atuações. Tá vendo? Aí vem o outro, vem um cara tem o André Sanches, ex-presidente do Corinthians, falando um monte de baboseira que o bandido, o ladrão lhe pode roubar. Teu relógio só não pode atirar em você. Ele pode roubar teu celular, só não pode atirar. Sabe? São tipo. E ele é do PT, esse cara. Sabe? Onde tem milhares e milhares de pessoas que são corintianos e apoiavam esse cara. Esse cara vem pra televisão, vem pra internet, falar um monte de besteira contra a população. Quer dizer, é um negócio, um absurdo que ele falou. Tem um vídeo na internet aí, que ele fez um podcast aí, não sei com quem, eu não assisto aquelas porcarias deles ali. O que não presta, a gente não assiste. Eu só fui saber porque o pessoal da Jovem Pan falaram. Tá vendo? É vergonhoso a gente ter, num país, um presidente da República que fala mal o desgoverno que fala mal da polícia, fala que todo mundo que está preso é inocente. É a vergonha, isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Mas Lula, nós não vamos mais esperar a justiça do Brasil. Nós não vamos mais esperar essa justiça aqui. Tá vendo? A justiça já te liberou. Já te liberou. Só tem uma justiça, meu amigo. Essa não tem jeito. Te pergunto para você, quantas pessoas não morreram com aquela petrolão, com aquela roubalheira na Petrobras, com aquele negócio na Odebrecht? Quantas pessoas não morreram por falta de socorro nas clínicas? Quantos policiais não morreram ali porque a arma falharam na hora do combate? Hein? Quantas pessoas não se dignam por causa disso? Quantas crianças não nasceram aí com problema aí por causa, passaram da hora de nascer porque não tinha parteira para ter o neném na hora lá? Porque por falta de recursos. Enquanto isso, você estava metendo a mão na Petrobras, metendo a mão na Odebrecht, metendo a mão tudo enquanto negócio, tudo enquanto. Isso é vergonha. Então, esse é um país que vai dar certo? Não vai dar certo. Não vai dar certo. Agora, vamos ver até quando os deputados e senadores vão aguentar isso aí, porque hoje, pela primeira vez, oh meu Deus do céu, Francisco, como é que era de Brasília, o canal dele? Francisco, já começou as manifestações de voto em Brasília. Hoje já tem manifestação em Brasília, por causa daquela história dos enfermeiros. Já começaram, e aí vai crescendo, porque o povo não aguenta a sem-vergonhice de um governo desse que não está fazendo nada pelo nosso país, está de braço cruzado, fazendo nada, está viajando, diz que ele vai para a China agora. Aquele Aerolula já está prontinho para ele viajar. Exatamente. Vamos lá. Eu tenho uma informação que acabou de acontecer aqui. Vamos lá. CPMI do dia 8 de janeiro ganha apoio de mais um senador. Glória a Deus. Ok? O Rodrigo Cunha, do União Brasil Alagoas, resolveu aderir ao movimento para a instauração da CPMI do dia 8. Então, isso foi muito importante, né? Afinal de contas, tem alguns parlamentares, entre aspas, por assim dizer, que retiraram, né, suas assinaturas por conta de pressão, né, do PT, né, que ofereceu cargos, né? Além disso,
ofereceu 60 milhões, né? Isso foi uma vergonha. Isso foi uma vergonha. Como é que o Brasil fica, né? Como é que o Brasil foi... É porque o Brasil foi esquecido por esse desgoverno do PT. Afinal de contas, o PT está muito mais preocupado, né? Sempre esteve, né? Muito mais preocupado com seus próprios interesses do que com o Brasil. Com a sua própria ideologia do que com o Brasil, né? O que minimamente importa ao Brasil, ao PT, né? Aliás, o que de fato, né, importa ao PT é corrupção, é isso que importa, né? Afinal de contas, fazem dessas estatais um antro, né? Um antro para a politicagem, né? Um antro para a politicagem, né? E isso é inadmissível, né? Até mesmo o FBI, né, está investigando já a corrupção de agora, do desgoverno do PT, né? É fora Lula. Eu entendo que o impeachment tem que acontecer, tem que acontecer, tão importante, né? Ou até mais, né? Tão importante quanto a CPMI é o impeachment do Lula, mas isso. A CPMI vai ser importante para a gente ter subterfúgios para, né, quem sabe, né, aprovar de uma vez por todas o impeachment, o afastamento do Larápio, que sequer deveria ser candidato. Eu, de novo, repito, se tivéssemos uma justiça competente no Brasil, Lula sequer seria candidato. Afinal de contas, não temos justiça no Brasil. O que temos é militância. O STF hoje é uma extensão do PT, que é uma extensão da OAB, que é uma extensão do MPF. Ou seja, todas essas instituições, entre aspas, estão a serviço, ao dispor das tramóias do PT, que, de novo, não é um partido, né? É uma quadrilha de corruptos. Haja vista que essa quadrilha, né, tem ali na sua composição Lindbergh Farias, Gleice Hoffmann, Dilma Rousseff, todos esses nomes que eu acabei de citar aqui estão envolvidos com algum caso de corrupção. É coincidência? Para mim não é. Para mim não é. Acredito que trata-se das parcerias das parcerias do crime organizado. Ponto final. Afinal de contas, a quem o PT serve? Serve justamente a organizações criminosas. É isso, ponto final, né? Ou vão querer me impedir de falar isso? Afinal de contas, a gente está num momento muito difícil para a liberdade de expressão. Quem não consegue perceber isso está muito viajado, está a ver navio. Afinal de contas, o tempo todo você ouve sobre regulamentação das mídias sociais. Das mídias sociais. Além disso, você vê também por parte do outro lado, eles querendo a regulamentação da imprensa. Ora, a imprensa do Brasil já está regulamentada com o politicamente correto. Afinal de contas, o tempo todo a imprensa já quer fazer a inversão de valores, querendo transformar o certo em errado e o errado em certo, chamando criminosos de suspeitos. Ora, uma imprensa que tem um viés assim, convenhamos, já está fazendo militância. Gente, como é que vocês não conseguem perceber isso? Cadê os 60 milhões? Né? O que temos atualmente no Brasil é um desgoverno, ponto final. O impeachment tem que acontecer para ontem, ponto final. Tão importante quanto a CPMI, de novo, é o impeachment do Lula. Porque, de novo, ele deveria estar preso, não solto e elegível. Ponto final. Agora,
A gente tem que averiguar dentre essas 32 prisões que aconteceram ontem, se não tem pessoas inocentes sendo presas. Porque, de novo, é bater na mesma tecla, mas vale a pena a gente ressaltar que qual é o comprometimento do TSE para com a justiça de fato. Porque o STF não está concedendo aos advogados os acessos aos processos, o que é um absurdo. É a mesma reclamação do advogado Daniel Silveira. O que fizeram contra o Daniel Silveira não tem sequer nome. Foi de uma crocodilagem sem precedentes. Opinião não é crime. E liberdade de expressão é vital. Agora, o que é liberdade de expressão para aqueles que a cerceiam? Nos Estados Unidos sequer se discute isso. Mas aqui as pessoas estão sendo presas por conta de opiniões, por conta de falarem a verdade. Isso é um absurdo, gente. Está lá em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Cadê que essa imprensa daqui do Brasil fala sobre religião? Me aponte uma matéria da imprensa na qual fala sobre os valores cristãos, porque a gente não vê isso. A imprensa já está regulamentada. Então, é natural que a imprensa venha a apoiar o STF nessa regulamentação que, na verdade, é censura. Na verdade, eles dizem serem contra a censura, mas, na verdade, eles querem mais com que a censura permeie para que não haja contestações ao desgoverno do PT. Ponto final. Que passa pano para esses países socialistas, Venezuela, Nicarágua, Cuba. Verdade. Agora, cadê que os petistas vão para lá? Cadê que os esquerdopatas vão para a Venezuela? Cadê que os petistas vão para Cuba? Então é muita hipocrisia, convenhamos, né? Muita hipocrisia, né? Agora, quererem falar que Bolsonaro tem envolvimento com o dia 8 de janeiro, sinceramente, Bolsonaro sequer estava no Brasil. Então não faz sentido nenhum esse tipo de narrativa. De novo, o presidente Bolsonaro teve que viajar para os Estados Unidos porque não tinha outra escolha. Afinal de contas, a situação do Brasil, no que tange à justiça, não está das melhores. Afinal de contas, repito aqui, não temos justiça. O que temos aqui é militância, né? Mas o desgoverno oferecer cargos para deputados retirarem assinaturas da CPMI do dia 8 de janeiro, por que o PT está contra, né? Está contra a instauração da CPMI do dia 8 de janeiro. Vocês já pararam para pensar sobre isso? Tudo que o PT é contra, desconfie, porque aquilo que eles são contra pode ser aquilo também que os afastem. Podem ter certeza disso. Afinal de contas, de novo, o Lula sequer deveria ser candidato. O Lula deveria estar preso, não solto e elegível. Agora, que houve uma complacência do PT para com essa invasão do dia 8, isso eu não tenho dúvida nenhuma, né? Mas vou ainda mais além. Acredito que houve financiamento para com depredadores que estiveram ali na invasão, né? Que estiveram ali na invasão. Afinal de contas, a esquerda é igual em todo mundo, né? Invadiram, né? Estiveram ali
dentre os invasores do Capitólio e estão também dentre os infiltrados do dia 8. Então, é isso. A esquerda é igual em todo mundo, né? O comunismo nunca funcionou em país nenhum. Não será no Brasil que irá funcionar. Não funcionou de 85 até 2018. Vai funcionar agora? Né? É aquilo, né? Não querem respeitar o presidente Bolsonaro. Vão respeitar quem? Não respeitam a Constituição. Vão respeitar quem? Então, parabenizo o Eduardo Bolsonaro, né? Por suas palavras, na Jovem Pan, no dia de hoje, afinal de contas, de novo, o presidente Bolsonaro não tem qualquer tipo de envolvimento com o dia 8 de janeiro. Agora, que é um absurdo que o desgoverno do PT tenha oferecido cargos para parlamentares retirarem assinaturas, isso de fato é um absurdo. Afinal de contas, por que o PT está tão contra a CPMI do 8 de janeiro? Se eles estão contra, desconfie. Porque essa CPMI ela será vital para quem sabe afastarmos o Lula. Afinal de contas, tão importante quanto a CPI é Lula na cadeia. Ponto final. Afinal de contas, Lula deveria estar preso, não solto e elegível. Ponto final. Então, meus amigos, inscreva-se, compartilhe, dê aquele like. Obrigado aos inscritos. Mandar um abraço aqui para o Mauri Neves, como é o nome do outro, tá? É o nome do outro rapaz que participou da live lá. Mauri Neves, que mandou a mensagem aí. Tem o... como é o nome dele? Cadê? Abre a tela aí. O nome do outro. Espera um momento. Vai falando. Eu vou pedir seu like, tá? Eu vou pedir o seu compartilhamento. E se porventura estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se no canal. Sejam todos muito bem-vindos, tá ok, pessoal? Lembrando que temos transmissões ao vivo às segundas, quartas e sextas-feiras por volta das 19 horas no horário de Brasília. Lembrando que essa live será retransmitida em outros canais, para com isso, né, levarmos nossas palavras adiante. Afinal de contas, a gente está sob um cerceamento da nossa liberdade de expressão no Brasil. Afinal de contas, não temos justiça nesse país. O que temos é militância. Tá ok? Vou trazer aqui alguns informes finais para a gente finalizar com essa live, né? Tá aqui, ó. Revista Oeste, Comissão da Câmara pode convocar audiência sobre censura. Né? Então é importante aqui que a gente cada vez mais discuta sobre esse tema. Censura, devem ser ouvidas pessoas que tiveram perfis bloqueados ou foram censuradas. Tem gente que até reclama da gente estar discutindo sobre isso aqui, né? De fato, né? Isso sequer se discute lá nos Estados Unidos, né? Enfim. A gente tem que, de fato, né, criar subterfúgios para discutirmos cada vez mais sobre essa questão que envolve a liberdade de expressão. Enfim, Revista Oeste aqui, né? Vamos seguindo. CPI da Lojas Americanas é protocolado na Câmara, tá ok? Gazeta Brasil. Por fim aqui, ó, trago duas matérias envolvendo Donald Trump. O canal do Trump foi reativado pelo YouTube. Além disso, Trump disse que está de volta em primeiro post no Facebook desde 2021. Portanto, né, o Trump já está em campanha e com certeza ganhará para presidente no próximo ano. Então, meus amigos, se inscreve e compartilhe. É muito importante. Live vai ser transmitida para outros canais no final de semana. Voltamos na segunda-feira. Tá? Eu peço aqui um momento de silêncio para você no final de semana aí, que você possa ficar tranquilo com a palavra de Deus. É muito importante você pegar um trecho da Bíblia e ler, tá vendo? Em vez de você ir para essas festas que não leva nada, não traz nada, você joga teu dinheiro fora, com cachaça e bebida, trânsito, dirigir com atenção, tá vendo? Dirigir com atenção,
Não beber e não fumar. Já é um negócio aqui, ó. sério isso. Informação de última hora. Bolsonaro e Michele antecipam o aniversário com bolos do Palmeiras e de Pets, ok? E é com essa notícia que a gente finaliza essa live de sexta-feira, né, dia 17 de março de 2023. Isso. Agora são 21 horas e 14 minutos. Enfim, a gente vai finalizando essa live Então, por gente, aqui, né? vamos- Eu vou enviar aqui um salve para o Elias José da Elias José Silva. da Silva. Além disso, vou enviar aqui um salve para o Mauri Neves, Mauri que Neves, participaram da dessa live com a gente transmissão ao vivo, tá ok? Isso. E é isso. Mauri Neve e... como é que é? Eu já disse. Tá entendendo? Então, boa noite a todos, gente. Então, tenha uma noite abençoada, um fim de semana de bênção para todas vocês, sua família, entendendo? Se puder, vá na igreja mais próxima, glorifica a palavra do Senhor Jesus Cristo, porque Ele é fiel, Ele é amor e paz. Voltamos na segunda-feira. Brasil acima de tudo. Deus acima de todos, valeu. Assista em outros canais dessa live. Boa noite a todos e até segunda-feira. Tenha uma noite abençoada em nome de Jesus. Boa noite. Ok.